irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez no trimestre, animado, para falar sobre a nossa revista do quarto trimestre, que na verdade é o terceiro, por causa da pandemia. Por causa dessa pandemia, a lição que era para o quarto trimestre, que era para o terceiro trimestre, está sendo dada no quarto. Nós estamos aqui para comentá-la, um pouco, E graças a Deus já voltou nossas aulas presenciais, então a gente fala só um pouquinho, mas as nossas lições serão dadas domingo às 9 horas nas nossas igrejas, nossa igreja, Assembleia de Deus, Geral Barbosa. Então, o livro, ele está dividido em 5 blocos, Está dividido na introdução, que é a lição 1, fala sobre Jó na lição 2 a 5, os amigos de Jó na lição 6 a 8 e reflexões sobre Jó, aliás, reflexões de Jó e de Eliú da lição 9 a 11 e a intervenção divina das lições 12 e 13, Então são lições preciosas que durante este trimestre nós exploraremos na nossa Escola Bíblica Dominical. O comentarista é o pastor José Gonçalves, que é piauiense, pastor da Assembleia de Deus em Piauí. Ele dirige a igreja Água Branca, Água Branca, ali no Piauí. Ele é professor, graduado do Catecismo. Então, nossa lição 1 diz, o livro de Jó, nossa lição, livro de Jó. Textual, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E a leitura bíblica em classe é 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14, 19, 20, Tiago 5,11, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14 diz: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. 19 diz, Ezequiel 14: ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A introdução diz assim: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Interessante dizer que o livro de Jó, ele tem 42 capítulos e 1070 versículos. O livro de Jó também, na nossa Bíblia, está no 18º, o 18º livro da nossa Bíblia Sagrada, Bíblia de João Ferreira de Almeida, a que eu conheço, a que eu tenho, ou seja, essa daqui, Então, esse é o 18º livro da nossa Bíblia. Só que na literatura hebraica é diferente, porque o livro de Jó, a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh, Tanakh é Torá, Navins e Keturi, Tanakh é a Bíblia hebraica. E Tanakh, primeiramente, é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem os profetas, que são os Navins, que é os profetas,
profetas. E depois vem os escritos, que é a poesia e a história, né? Poesia e história, que é os Queturinos. E Jó, como é tido como o livro mais antigo da Bíblia, ele é o primeiro livro na organização dos Queturinos, né? Então, irmãos, o livro de Jó é isso, né? Ele começa em prosa, aí depois vem poesia e termina em prosa, né? O formato que ele é escrito começa em prosa, aí a partir do capítulo, se não me falha a memória, do 2 ou do 3, começa a poesia, e depois, na conclusão, é prosa novamente. Então, o livro de Jó, o ponto central, diz assim: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida, né? É um livro muito filosófico, né, o livro de Jó. Por que o justo sofre? Por que sofre o justo? E só é comparado a ele no Antigo Testamento o livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes, a nossa Bíblia, e o livro de Jó são muito parecidos, porque tem muita filosofia envolvida, né? É interessante nós não fazermos doutrina acerca do que os amigos de Jó falaram. Porque o que Deus fala no final? Quando Deus diz assim: vós não falaste de mim o que é certo para o meu servo Jó. Então Deus, ele repreende os amigos de Jó. Diz que os amigos de Jó estavam criando coisas que na verdade Deus não era, né? Qual eram as teologias que os amigos de Jó criaram? Teologias que hoje é muito comum nos cultos das igrejas, passes por aí, tal como a teologia da prosperidade, ou se você é justo, não pode sofrer, ou então pare de sofrer, né? Tem uma igreja que na porta tem assim: pare disso, se você é feio e vive sofrendo, deixe de sofrer, né? Fique só feio, né? Você tinha Jesus, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o justo sofre, né? É interessante que o sofrimento do justo é para aproximá-lo mais de Deus. No caso de Jó, ele foi aproximado mais de Deus. Por quê? Porque o sofrimento levou para perto de Deus. Então, quando Deus faz com que o justo sofra, é porque ele tem um objetivo naquilo. Qual é o objetivo? Fazer com que o homem se aproxime mais dele, fazer com que o servo dele se aproxime mais dele. Então, quem é o autor do livro de Jó, né? O autor do livro de Jó, quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, né? Os que não acreditam ao mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma coxa de retalhos, né? Afirmam que ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. É interessante nós falarmos que os judeus, eles aceitam Jó como sendo escrito, como tendo sido escrito pelo Moisés, né? Por Moisés. Por que por Moisés? Porque Moisés era instruído, ele escreveu esse livro, segundo eles dizem, durante a sua peregrinação em Midian, quando ele fugiu do Egito, né? Fugiu do Egito, foi peregrinar em Midian, onde casou-se com a filha de Jetro, né? A Zípora, e lá ele ouviu a história de Jetro, né? E escreveu. Outros já dizem, essa é a opinião geral, né? Que a gente acredita, que nós cremos. Mas alguém diz também que foi Eliú. Por que Eliú? Porque Eliú, ele é o que tem mais acerca dele na Bíblia, né? No livro de Jó é o que se fala mais dele. Ele era mais jovem, ele morava em tal lugar. Então, como tem mais informação acerca de Eliú, então acredita-se que Eliú foi que escreveu. Outros pensam também que foi Salomão que escreveu, porque Salomão era o mais sábio, né? E como o livro é totalmente filosófico, eles já dizem que foi Salomão. Outros acreditam que foi Salomão que escreveu. Outros já falam que foi Ezequias. Outros já falam que foi Isaías.
Outros já falam que foi Esdras, né? Tanto é que coloca logo no primeiro livro da Bíblia, né? Da Bíblia hebraica. Mas não foi. Outros acreditam que foi o próprio Jó. Mas não foi o próprio Jó, porque Jó diz assim: quem me dera que essas minhas palavras fossem escritas com ferro, né? Sobre uma pedra, né? Ficasse gravado na pedra. Então Jó está querendo, já se expressa dizendo que queria. Se ele queria, é porque não foi ele que escreveu. Então, nós aceitamos é que esse livro de Jó foi o primeiro livro que Moisés escreveu quando estava em Midian, né? Quando estava em Midian pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Outros já acreditam que foi o próprio Jetro. Dizem que esse camarada ele era parente de Jetro, era o avô, pai de Jetro, e Jetro pegou e escreveu a história de Jó. Então, a pessoa histórica de Jó. Existe uma pessoa histórica, né? A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, relacionando ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel 14:14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó em Tiago 5:11, como já foi lido, né? Então, a própria Bíblia, ela afirma que Jó existia. Então, Jó não é uma ficção, Jó é uma pessoa real. Jó, de fato, existiu e temia a Deus. Né? Por quê? Porque a própria Bíblia afirma isso. A própria Bíblia afirma que Jó era uma pessoa real, não é um personagem de ficção, é um personagem que é criado, por exemplo, para quadrinhos, né? Então, onde ficava a terra de Jó? Já no início do seu livro, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó 1:1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz no sul do Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Jeremias 4:21, 25 e 20. Então essa terra de Uz acredita que fosse lá, ali perto do deserto da Arábia. Vamos dizer que o patriarca, ele viveu na época patriarcal. Jó viveu na época patriarcal. Então Edom, Israel, Amon não existiam ainda, né? Então era bem para trás. Essa época que ele viveu era a época de Abraão, né? Abraão. Então não existia essas nações. Por isso que Uz, Jó era como é que eu posso dizer assim, um gentil. Jó não era um judeu. Jó era um gentil. Por quê? Porque ele viveu nessa cidade em que está situada em um local, em um lugar que depois foi que veio os filhos de Edom, e de Moabe, de Israel e de Amon, né? Então, essa cidade se localizava nesse lugar, né? Um lugar em que hoje, né, está Jordânia, né? Jordânia, ali perto da Arábia Saudita. E é um lugar, não é um lugar fictício, é um lugar real, de fato existiu. A época de Jó, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, né? Abraão, Isaac, Jacó, entre outros. Alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio, como instituição divina, não existia ainda, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa, já 1:5. Os filhos de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, Jó 42 e 15, o que não era permitido pela lei mosaica, número 27:8. A palavra hebraica quesitá, traduzido como uma peça de dinheiro, Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 19 e a outra em Josué 24 e 32. Então, na época, né, por que ele situa Jó na época patriarcal? Por causa que Jó era o sacrificador da sua própria casa, isso é, não tinha a instituição de sacerdotes ainda, e que as filhas, elas tinham os mesmos direitos que os filhos, né? O que foi proibido depois
em Números 27:8, que foi proibido depois. Então isso demonstra o quê? Demonstra que era a época patriarcal. E como é que ele tinha conhecimento de redenção, de salvação de Deus? Através da oralidade, né? Da pregação oral. Passando de Adão a Sete, né? De Sete para os seus descendentes chegaram em Noé. Noé passou para os demais descendentes até chegar em Jó, né? Então Jó, ele acreditava, como eu posso dizer, é um gentil que acreditava na salvação. Gentil por quê? Porque não existia o povo de Israel ainda, né? Então o ano é aproximadamente 2000 a.C., um pouco depois daquele episódio da Torre de Babel, onde Nimrod queria juntar o mundo todo em uma religião única, né? A gente vê que mesmo ali depois, além da família de Abraão, teve também a família de Jó, que não se curvou à idolatria nefasta daquele tempo. Isso nos dá a dizer que Deus tem os seus, né? Sempre Deus tem aqueles que têm coração para buscar a sua presença. E Jó era um desses, né? Jó não era judeu, Jó não era sacerdote, Jó era um homem simples, um homem que temia a Deus, um homem que servia ao Senhor, né? E que a mensagem que ele ouviu de redenção, a mensagem que ele ouviu de Deus, a mensagem que ele ouviu de salvação era a oralidade, né? A oralidade patriarcal. Por quê? Porque não existia escritos ainda. A primeira parte da Bíblia foi escrita por Moisés, pelos dados que Moisés começa a escrever, foi 1650 aproximadamente, 1500, por ali, né? Se não me engano, se a memória não me falha agora, 1650 aproximadamente. Então, antes de Cristo, isso antes de Cristo, é quando surgem os primeiros livros da Bíblia, né? Então, nessa época, foi nesse período em que o livro de Jó foi escrito, né? Aliás, desculpa, mas o livro de Gênesis foi escrito aproximadamente entre o ano 1450 a 1410 antes de Cristo, né? Eu falei que foi por volta de 1600, não, foi 1450 a 1410 antes de Cristo, foi quando o nosso irmão Moisés escreveu o livro de Gênesis, né? Já o livro de Jó, né? Jó, ele foi escrito aproximadamente em 1500 a.C., né? Os relatos provavelmente aconteceram na sociedade patriarcal na época de Abraão, né? O autor é tido como desconhecido, né? Como eu já falei, que muitos autores são tidos, muitos personagens são tidos como sendo autor desse livro, né? Por isso que algumas bíblias têm como desconhecido, mas ele foi escrito por volta desse período, né? Desse período de 1500, mas os acontecimentos, como eu já falei, a vida do patriarca, os acontecimentos foi por volta do ano 2000 a.C. Então, a estrutura literária do livro de Jó, ela foi escrita em prosa e em verso, em poesia, aliás. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética, né? Poesia. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário, né? Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, né? Nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma longa prosa no último capítulo. Assim, o prólogo de Jó, Jó 1, a 2 e 13, e o epílogo em Jó 42, do 7 ao 17. E estão em prosa. O texto intermediário em poesia, ou seja, Jó 3 e 1,
a 42 e 6. Né? A organização no texto, em poesia, é a seguinte organização: um monólogo feito por Jó. Monólogo é aquilo que o cara fala só, né? 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo Jó, de um quarto amigo de Jó que era jovem, e o nome dele era Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta seu poder e graça. E finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, essa é a organização do livro de Jó. A abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esses recursos estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa as figuras do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida, né? Uma lança do tecelão, né? O vento, né? Como uma nuvem que passa, uma nuvem, né? Uma sombra. Ele diz que a brevidade da vida é como uma corrida, uma águia, uma flor, né? No livro também há recursos estilísticos de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. A Bíblia hebraica, ela tem isso muito, né, da literalidade, que é o paralelismo, né? Ele cita uma palavra, ele cita outra para dar um sinônimo, né, para confirmar, né? Por isso que Deus fala lá em Gênesis 1, criou Deus do homem, depois criou Deus, né, o homem, depois ele fala que Deus, ele fez o homem a sua imagem e semelhança, né? Paralelismo. Por quê? Porque isso, para reafirmar a primeira, né, a primeira fala. E é isso a ordem, né, do texto do livro de Jó. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também uso de metáforas e paralelismo na estrutura do texto. É importante para o aluno ver também um esquema, né? Um esquema que é o prólogo, né? Que é a crise, depois os diálogos, depois os discursos de Eliú, o Senhor responde a Jó diretamente, e depois epílogo, né? Que desfecha, que é o desfecho da prova. Então, isso tudo nós veremos domingo, às 9 horas, da ocasião da escola. A natureza e mensagem do livro de Jó: por que os justos sofrem? Né? Essa é a grande pergunta da humanidade. Por que os justos sofrem? Né? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica, também filosófica. A questão do sofrimento de inocentes é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, a mensagem não é tão nova, né? A mensagem que os amigos de Jó acreditavam era que se o cara estava penando, estava sofrendo, é porque ele tinha cometido algum pecado contra Deus, né? Então, nessa questão, eles queriam dizer que Jó tinha cometido pecados para que ele estivesse passando por aquela situação. E o livro de Jó, ele procura responder justamente isso, né? Por que o justo sofre? Qual o objetivo no sofrimento do justo, né? Existe bondade desinteressada. Existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permaneceu fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado por muitos bens, né? Com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como diz Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo infortúnio, a tragédia e a calamidade, será
será que esse fervor religioso permaneceria? Né? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Né? O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então, o diabo ele pensava que a vida de Jó era uma barganha, né? A religiosidade de Jó, o temor de Deus. Por que ele temia? Porque ele tinha tudo que precisava. Por que ele temia a Deus? Porque ele não passava por necessidade, porque ele tinha saúde. Então, tudo que ele tinha fazia com que ele fosse fiel a Deus. E a questão é que ele pensava, julgava aparentemente que Deus, ele barganhava com Jó. E hoje não é diferente, né? Lá do seu melhor, deposite aqui que Deus vai dar uma bênção para você. O outro tentava tirar as almas do purgatório a preço de ouro, né? E não podia fazer isso se a pessoa não pagasse. Barganha, né? Outros mais religiosos, eles pensam que carregando pedra na cabeça, isso faz com que o sofrimento deles, eles recebam coisas preciosas, né? Recebam coisas melhores do que os outros. Né? Eles nunca imaginam que Deus é um ser, que a única coisa que Deus quer é a própria pessoa. Né? Eles não imaginam isso, não. Deus só vai querer me perdoar se por acaso eu fizer isso, eu der os meus bens para a igreja, se eu me cortar todinho, se eu me jogar de cima se eu carregar mandar calu nas costas, aí Deus me abençoa. Eles imaginam assim, mas na verdade, quando você começa a ler a Bíblia, começa a meditar no livro de Jó, a única coisa que Deus quer é a própria pessoa. Deus ele não quer barganhar, Deus não quer barganha. Ah, me dá isso que eu te dou aqui. Ah, se você for fielzinho, eu vou te abençoar com isso e com aquilo outro. Não é isso, né? Por quê? Porque isso dá seu nome de graça, né? Favor imerecido. Né? Deus, ele nos ama, né? Independentemente daquilo que nós passamos para ele. Nós devemos apenas responder esse amor. E foi isso que Jó fez, respondeu o amor dele. A grande questão do livro de Jó é que nos traz justamente isso. A gente tem que ter cuidado. Eu já falei nas falas dos amigos de Jó. Não é base doutrinária. Ele está mentindo ali, os amigos de Jó estão mentindo. Os amigos de Jó, eles fazem tudo para que Jó se declarasse culpado. Mesmo não vendo motivo, eles acusam. Para quê? Para que Jó se declarasse culpado. Se eles tivessem ficado calados, era bem melhor, né? Se eles tivessem ficado calados. Eles não tinham o que falar, então começaram a acusar Jó. Você está passando por isso, porque você fez isso, você fazia aquilo, uma alma passou por mim e disse. Então é isso que eles falavam, né? Mas no caso, era Jó. Nem o próprio Jó sabia porque ele estava passando por aquilo, mas ele acreditava que aquilo era benefício para a vida dele. Se ele estava fazendo aquilo, era porque Deus queria mais comunhão com ele. Né? E foi isso que aconteceu. Deus ele estava trabalhando na vida de Jó para que Jó tivesse mais comunhão com ele. Pode o homem compreender a Deus? Diz aí, Deus pode ser compreendido pelo homem? Né? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Atos 9, 1 a 17. Assim também, Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Em Jó 38 ao 42. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Né? Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Né? É interessante dizer que se nós fôssemos capazes de compreender Deus, ele não seria Deus. Né? Se nós compreendêssemos Deus totalmente, ele não seria Deus, porque caberia dentro da nossa mente finita. Né? Uma mente finita não cabe dentro de uma mente finita. Né? Então nós não entendemos Deus, nós não compreendemos Deus, mas nós vivenciamos, né? Nós procuramos entender até certo ponto, até onde é permitido, até onde é revelado compreender. Né? O
interessante, que eu falo é muito interessante, que a informação não traz uma mudança de vida. Aliás, a informação não traz mudança de vida. A informação apenas informa. Você pode saber tudo sobre Deus. Na teologia sistemática, na teologia, na cristologia, na soteriologia, na teologia propriamente dita histórica, mas você não vai mudar a sua vida, isso não vai mudar a sua vida. Né? O que vai fazer é que você vai entender muito sobre Deus, mas isso é só informação. O que vai transformar a sua vida é quando você passa a experimentar Deus, a ter uma convivência com Ele, quando você vai passar a ter uma comunhão maior com Ele. Então, quando a gente experimenta Deus, quando nós temos uma comunhão com Ele, uma experiência, isso muda nossas vidas. Mudou a vida de Paulo, nunca mais Paulo foi o mesmo. Mudou a vida de Jó. Senhor, eu só te entendia por ouvir falar, mas agora eu estou te vendo. Lógico, Jó não estava vendo Deus propriamente dito, mas Jó estava vendo a sua glória, a sua presença, a sua majestade. E isso mudou a vida de Jó. Isso mudou o ver de Jó, como ele via a Deus. Né? Então, quando nós podemos ser mudados, nós precisamos ter uma experiência maior. Devemos procurar uma experiência maior. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. O subsídio bíblico teológico é bom a gente falar que 7 características principais assinalam o livro de Jó. Jó é um habitante da parte norte da Arábia, né? Foi um não israelita justo e temente a Deus. Não era israelita, ele era temente a Deus. Lógico, antes de Israel ser nação. Este livro é o mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. A terceira diz: revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está esperando para depurá-la e aprofundá-la. A perseverança de Jó na sua fé permitiu que o propósito de Deus prevalecesse sobre a expectativa de Satanás. Tiago 5,11. O livro de Jó é de valor inestimável pela revelação bíblica que contém sobre assuntos chaves, tais como Deus, raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça, o arrependimento e a fé. Os 5 pontos que o irmão José, o pastor José Gonçalves coloca, ele diz: boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro, talvez. Boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro, talvez indique que tratasse de um erro comum entre o povo de Deus. Erro este que exige correção. O papel de Satanás como adversário do justo, né? No 6. O livro de Jó demonstra mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento, entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 ocorreram em Jó. Sempre é vindo também Satanás. Jó demonstra que toda na clareza do princípio de que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Então, os crentes são transformados pela revelação. Revelação de quem? De Deus. E não simplesmente por informação. Né? Informação não transforma o caráter de ninguém. Então, na conclusão do livro, da revista, nós leremos: nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vemos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo o ser humano. Devemos conhecer Deus, a verdadeira teologia, né? Conheçamos a Deus. Então, ficamos por aqui, esperamos todos às 9 horas, na escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos, né?
se tem alguma relevância, né, dentro do YouTube, essa nossa missão. Deus abençoe você.